Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial, então? Agora com vocês, nosso palestrante da noite, o Emerson. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão amado, esteja entre nós. Que esse nosso encontro na noite de hoje seja mais do que uma reunião, uma união de pensamentos, de intenções, dados ao desejo real, à vontade de alcançar, pelo estudo, pelo ensino, pela orientação, pelo esclarecimento que vem do alto, reformular, transformar, nos tornar, enfim, seres humanos melhores. Essa é a proposta da doutrina espírita com o Evangelho, e é por conta disso, seguramente, que cada um de nós se aproxima dessa doutrina e vai percebendo pouco a pouco que essas gotas de luz que são derramadas sobre nós, que vão saciando pouco a pouco a nossa sede, ao mesmo tempo abre diante de nós um grande manancial de água pura, de água viva, que é o Evangelho do Mestre. A mensagem eterna do Cristo à humanidade,
que nos convida ao amor, que nos convida à fraternidade, à solidariedade, mas, acima de tudo, nos convida a uma reflexão íntima, interior, a um questionamento permanente de como estamos e para onde estamos nos encaminhando, de que forma estamos fazendo essa trajetória, essa peregrinação nossa, que é a passagem sobre a Terra. Com a doutrina espírita, entendendo a partir daí que cumprimos essa jornada, essa peregrinação, através de um processo dentro da lei dos renascimentos, a vida espiritual sendo uma só, mas se cumprindo em diversas etapas que chamamos de reencarnações, entendemos um pouco melhor o fato de que aquilo que eu sou hoje não corresponde àquilo que está destinado a ser alcançado por cada um de nós. Quando eu enxergo a partir daí, sabendo que hoje somos a melhor edição, revista e atualizada de nós mesmos, eu começo a perceber então que de fato caminhamos até aqui e já somos melhores do que fomos. E inevitavelmente, destinados à perfeição, daqui para frente, só há o que melhorar, só há o que caminhar para adiante, para frente. Mas não faremos esse percurso sozinhos, por conta própria, com o nosso limitado entendimento. Precisamos de assistência, de apoio, de direcionamento. Doutrina espírita, revivendo o Evangelho, é a proposta. Para a noite de hoje, nós vamos direcionar as nossas reflexões em torno de um texto em especial que nós selecionamos, de uma das obras, um dos livros da revelação divina, que seguramente é daqueles que nos causa maior dificuldade para entendimento e para interpretação. Normalmente, quando nós falamos dos textos do chamado Novo Testamento, o último livro deste Novo Testamento, que compreende os Evangelhos, as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, o próprio livro Atos dos Apóstolos, trazido até nós por Lucas, ele teria escrito, segundo a obra Paulo e Estevão, a pedido de Paulo de Tarso, e o último livro do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Normalmente, quando se fala no Apocalipse, o pessoal começa a coçar a cabeça com preocupação, né? Nossa, vai falar sobre acabar o mundo, né? Porque essa é a visão quase que imediata que nós temos sobre esse livro. Primeira questão, a palavra Apocalipse significa apenas e tão somente revelação. Revelação. E toda a obra constituída, desde a primeira revelação com Moisés, até a terceira, até aqui trazida à humanidade com a doutrina espírita, é isso. Revelação. Levantar o véu daquilo que estava oculto e escondido, e Deus, através de seus mensageiros, de seus emissários, de seus profetas, vem nos falar a respeito da sua vontade. Esta é revelação, ou a revelação, que se desdobra para o nosso entendimento em várias etapas, segundo a necessidade de recepção da humanidade para esses novos conhecimentos. O livro do Apocalipse, portanto, é mais uma dessas obras que cumpre essa finalidade. E dentro dessa distinção que fazemos, vamos encontrar um texto, que vai ser o nosso texto destacado, que vai estar no 3º capítulo do livro Apocalipse. Esse livro foi trazido até nós pelo apóstolo João. Já bem velhinho, bem idoso, João estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Ele foi exilado exatamente pela sua atividade cristã, né? Após a morte do mestre, os seus discípulos, os seus apóstolos, levaram o evangelho para o mundo. E o último que ficou dos 12 escolhidos por Jesus foi João. João Evangelista vai desencarnar, segundo as tradições cristãs, depois de 100 anos. Viveu mais de um século entre nós. E mais ou menos ali entre o ano 90 da era cristã, ele recepciona, com a doutrina espírita nós diríamos por via mediúnica, o livro do Apocalipse, que é dado como uma revelação de Jesus Cristo, trazido até João por um anjo, um mensageiro de um ambiente de riqueza material, né? Tinha ali, lógico que não vamos falar de indústrias, porque não havia indústrias no primeiro século da era cristã na antiguidade, né? Mas a confecção de vestuário,
Ali eles também ofertavam, distribuíam às pessoas, vendiam, comercializavam uma espécie de colírio que ajudava na cura e mesmo no tratamento de doenças da vista, oculares, né? E além disso, uma atividade comercial muito intensa, de comércio, de expansão, e por isso uma cidade muito rica. Muito bem. Dentro desse contexto, então, João, um pouquinho para baixo, né, Pedro? Um pouquinho para baixo. João vai trazer a mensagem para a gente a partir do verso 14 do capítulo 3, escrevendo o seguinte para a gente. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Aqui vai ter um termo que nós estamos acostumados a ouvir, especialmente na oração do Pai Nosso, e que nós espíritas usamos o assim seja. É o amém. Vamos amém. Veja o que está escrevendo João naquilo que está sendo revelado por Jesus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha que interessante. O amém está se direcionando a alguém. É uma personificação disso. O amém, quando nós falamos assim seja, não é só se colocar de acordo com aquilo que está sendo dito. É a confirmação de que aquilo é verdadeiro. O amém. A explicação está na própria sequência do texto. Quem é esse amém? É a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Com a doutrina espírita, nós somos mais do que informados, nós somos diretamente orientados de que se trata do próprio Cristo, do próprio Jesus. Portanto, a partir de agora, nos versos seguintes que nós vamos ouvindo, teremos então a palavra de Jesus direcionada não à comunidade, ou tão somente à comunidade de Laodiceia, lá no primeiro século da era cristã. Porque cada carta dessa, das 7 que nós falamos, ela traz uma mensagem voltada a corrigir um comportamento. Opa! Quando falamos, portanto, de corrigir comportamento, eu passo a me colocar dentro da mensagem e ouvir pensando no quê? Será que isso diz respeito a mim também? Correção de comportamento. Jesus continua a dizer o seguinte, através da mediunidade de João Evangelista. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Para entender isso aqui, mais uma informação histórica dessa cidade de Laodiceia. Laodiceia, como dissemos, uma cidade da Ásia Menor, ela era cercada por 2 outras cidades, Hierápolis e Colossos. Da cidade de Colossos, vinha e abastecia a cidade de Laodiceia com água fria. E da cidade de Hierápolis, vinha e abastecia a cidade de Laodiceia com água quente. É claro que quando essas 2 águas se encontravam, dava o quê? Água morna. Jesus faz referência a algo que historicamente é comprovado na cidade de Laodiceia, que era este abastecimento, que no século I da era cristã, o rei Herodes construiu dutos para que a água então corresse por eles e chegasse em condição de ser utilizada pelos habitantes dali, para que a água estivesse apropriada para o consumo. O que ocorre, no entanto, Jesus faz uso disso para dizer, porque não és nem frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. O frio aqui não diz respeito à forma como nós muitas vezes fazemos uso, da forma como nos expressamos, falam, tal pessoa é fria, ou tem frieza. Jesus está desejando que eles fossem frios, mas a frieza aqui é no sentido de que quando, por exemplo, nós pegamos um copo de água gelado em um dia extremamente quente.
Qual é a função da água nesse momento? Nos refresca, nos alivia. Nós tomamos aquele copo de água com satisfação, né? Aí nós lembramos que não há líquido melhor no mundo do que um copo de água bem gelado num dia muito quente. Jesus está dizendo assim para eles, ó, quem dera fosses frio. Quem dera você refrigerasse a alma daquele que sofre. Vocês consolassem aquele que precisa do amparo. É isso que Jesus está falando. E do outro lado, quando fala, quem dera se fosse quente, aí é no sentido de ser receptivo, de ser caloroso, no aspecto da emoção, da transmissão do sentimento, de saber agregar, de saber juntar, de saber se dirigir às pessoas de forma amorosa, de maneira dócil. Jesus está tratando a respeito disso nesse texto e chamando a atenção para um comportamento. Prossegue. Assim, porque és morno, falando sobre o tipo de comportamento daquela comunidade cristã que se transporta para cada um de nós, e não és frio nem quente, o expelirei ou lançarei fora da minha boca. Esse é um dos textos em que por vezes nós estranhamos, mas Jesus passou essa mensagem, que nós tendemos a ver a figura do Mestre apenas pelo aspecto dócil e manso da sua palavra. Mas o mesmo Jesus que disse para nós, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados eu vos aliviarei, é o mesmo Jesus que chama a atenção da mulher adúltera, dizendo de um lado, eu não te condeno, mas também de forma firme, vá e não peques mais. É o mesmo Jesus que se de um lado fala das bem-aventuranças no Sermão do Monte, é o mesmo Cristo que diante da hipocrisia dos fariseus, dos religiosos da sua época, vai dizer, hipócritas, vai se referir a eles como sepulcros caiados, a chamar a atenção de forma firme, convicta, veemente, corrigindo o comportamento. Jesus faz o mesmo na revelação aqui com João. Porque és morno, nem frio nem quente, o expelirei de minha boca, o lançarei para fora. Como dizes, falando sobre uma expressão deles, dentro do ambiente e contexto em que eles viviam, e percebamos aqui o quanto isso diz respeito à nossa era, à nossa época, ao nosso tempo. Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tem uma expressão que é acreditada, uma frase que é acreditada a Chico Xavier. Certa vez ele recebeu a visita de um homem muito abastado, muito rico materialmente. E Chico, antes dele chegar, já tinha avisado para o seu filho, prepara o ambiente, coloca alguma coisa sobre a mesa, a gente vai receber uma visita. Não demora muito, esse homem chega. Adentra, entra a casa e Chico começa a conversar com ele. Esse homem era um riquíssimo empresário paulistano. Chico, é claro, com a sua delicadeza, não comenta quem é esse homem, mas conversa com ele durante muito tempo. Esse homem conta da sua frustração, da sua dificuldade, fala dos seus problemas, chora diante de Chico, e ao final da conversa, quando ele parte e vai conversar com seu filho sobre aquele que o visitara, Chico diz assim, meu Deus, oremos por ele. Porque ele é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Nós não enxergamos a coisa sobre esse aspecto. Tem gente que acredita que a sua encarnação está perdida porque não tem um recurso material na sua mão. E não percebe que a verdadeira riqueza, o tesouro imperecível de que falava Jesus, aquele que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, repousa no coração, no sentimento de cada um de nós. Precisamos do recurso material? Sem dúvida. Façamos bom uso dele, porque também seremos chamados a prestar conta disso. Mas o fato é que não devemos viver em função disso, senão ele será o nosso Deus e nós seremos escravos dele.
E é que dentro de um padrão geral, a nossa geração tem vivido dessa forma. Enxergando na finalidade das coisas a riqueza material, ou as coisas materiais. Buscando apenas e tão somente isso, sendo que elas são um meio, um caminho, uma forma de se alcançar algo muito maior. Jesus, quando chama a atenção da comunidade de Laodiceia, então, está relembrando sobre isso. Porque eles, para eles mesmos, diziam: olha, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Eles não olhavam sequer para o lado, para aquele que podia até ter, o mesmo que eles, riqueza material, mas por dentro, interiormente, sofria, estava vazio, porque espiritualmente não encontrava respostas. Quantos nós conhecemos que são assim? Que passam por essa condição? E às vezes nós olhamos e não entendemos, falamos, mas o que falta? Essa pessoa tem tudo. Tudo o quê? Tudo por fora? Nós somos aquilo que está dentro, meus amigos. É isso que sai de nós e vai para as pessoas. Dinheiro nenhum compra isso. Devemos relembrar com o Mestre essa lição. Aconselho-te, continua Jesus, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, espiritualmente pobre. Como vamos nos enriquecer? Com ouro comprado no fogo, com Jesus. Que ouro é esse? Se não são as provas pelas quais todos nós somos chamados para aprendizado, para a nossa lição, para a nossa renovação, para a nossa transformação, e inúmeras vezes desprezamos. Sabe como nós desprezamos as provas que chegam até nós? São aquelas frequentemente que nós dizemos assim: quero não, isso aqui não é para mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei porque eu vim parar aqui, não sei porque estou convivendo com essas pessoas. Essa prova que nos visita é a verdadeira e real finalidade de estarmos ali, vivermos com aquelas pessoas e passarmos por aquela situação. Porque aquilo que não é assim, que para nós, como se diz, é leve, tranquilo, não nos causa perturbação, não nos causa nenhum incômodo, é lição já aprendida. É porque nós já passamos, já amadurecemos diante daquela situação. Aquilo, no entanto, que nos cutuca, que nos incomoda, é a lição da presente existência. Compremos com o Mestre esse ouro provado no fogo, para que nós nos enriqueçamos espiritualmente com Ele. Continua aqui na passagem Jesus dizendo: eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrependa-te. Essa é a mensagem central do Evangelho. Está resumida, está sintetizada nisso aqui. Repetindo: eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo. E por que ele repreende? Por que ele castiga? Não no sentido de uma punição para fazer sofrer. No sentido de reeducação. Por quê? Nós nos afastamos da lei divina. Afastados da lei divina, nós permanecemos em equívocos, em erros, fazendo mal a nós mesmos e às pessoas. Como se corrige isso? Sendo como somos, cada um de nós, convidados a rever através do caminho, primeiro, do arrependimento, da reparação, para enfim alcançarmos aquilo que chamamos de regeneração. É impossível dar um salto sem cumprir essas etapas. Eu estou regenerado, eu mudei, eu sou outra pessoa. Se arrependeu? E se arrepender, gente, não é dizer, desculpa aí, não faço mais, e no dia seguinte está repetindo o mesmo ato, o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, a mesma atitude. Isso não significa que nós não vamos errar. É impossível a criatura no estágio atual da Terra não errar, não se equivocar. Por vezes, sem nem perceber, nós estamos fazendo mal.
Quando percebemos, a consciência nos acusa. E nós queremos corrigir. Se já estamos despertos para a realidade espiritual. Primeiro passo, arrependimento. Reconhecimento do erro. Pode parecer simples, mas é dura essa verdade para a gente. É olhar para aquilo que nós fizemos, falamos ou pensamos e dizer: o único responsável por isso sou eu. Ah, mas o outro que me falou não sei o quê? Efeito. Efeito. Poderia não ter causado nada em nós se nós não revidássemos. A causa de todo mal presente em nossa vida está em nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendendo que as igrejas aqui, nem no primeiro século da era cristã, era uma estrutura material. Porque as pessoas se reuniam nas casas. Os cristãos eram paupérrimos. Eles não tinham condição sequer de ter um espaço como esse, longe disso. Eram casas, habitações que eles se reuniam, quando dava. Senão era ao ar livre mesmo que eles falavam, passavam a mensagem do Evangelho e viviam o Evangelho na convivência uns com os outros. Muito longe daquilo que se tornou a história do cristianismo, com as suas igrejas materialmente suntuosas. Isso não faz parte da época de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos. Por isso eles nos pedem tantas e reiteradas vezes para que nós retomemos a simplicidade e a clareza da mensagem, focada, sintetizada na lei do amor. Essa lição é relembrada para nós, atravessando 18 séculos, com uma pergunta que o codificador Allan Kardec fará aos benfeitores espirituais na obra O Livro dos Espíritos. A questão que citamos aqui, fazendo uma breve reflexão em torno dela, é a de número 642, de O Livro dos Espíritos. O codificador Allan Kardec vai indagar aos benfeitores espirituais o seguinte: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Na pergunta de Kardec já aprendemos algumas coisas. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus? Primeira pergunta que devemos fazer dentro da pergunta do codificador. O que fazemos é com a intenção de ser agradável a Deus? Porque se assim for, se for apenas e tão somente este o nosso objetivo, parece que nós estamos querendo aliciar a vontade do Criador. Dizendo assim: olha, Deus, olha para mim. Olha como eu estou sendo bonzinho. Eu estou cumprindo direitinho os meus deveres. Eu estou fazendo tudo aquilo que o Senhor me pediu. Da minha parte. É a nossa forma de comercializar com Deus. É claro que isso está muito forte, ainda muito enraizado, porque foi isso que nós recebemos das tradições religiosas pelas quais nós passamos até aqui. Agora, voltando à mensagem central do Evangelho do Cristo com a doutrina espírita, nós dizemos não. Tudo o que eu fizer no sentido de me aproximar da lei divina não é para agradar a Deus. Ele não precisa de nada que venha de nós. Nós precisamos dele. O que Deus nos pede é em nosso próprio favor, que nos voltemos para Ele, que nos iluminemos com a sua mensagem. E a partir daí eu vou perceber que devo fazer isso porque é verdadeiro. Porque me faz bem e faz bem às pessoas. E não por uma troca comercial ou por querer que Deus satisfaça as minhas vontades. Kardec faz essa pergunta. Os Espíritos respondem sobre: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Eles respondem: não. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Isso está entre vírgulas. Para que a gente entenda que esse limite é individual, é pessoal e é intransferível. O limite das forças. É dentro desse limite que nós somos avaliados. Faça o bem. Limite das suas forças. Porque cada um responderá
Aqui complica pra gente. Ó. Por todo mal que resulte do bem que não haja feito. O doutrina espírita complica a coisa pra gente, né? Até aqui a gente estava acostumado assim, não, mas se eu cumprir a minha obrigação religiosa certinha, está tudo certo. Ela vem nos dizer assim, não. Faça o bem no limite das suas forças. E atenção para o seguinte, todo mal que resulte do bem que não haja feito, lembrando, no limite das nossas forças, eu sou responsável por esse mal. Olha para onde vai a nossa responsabilidade. Ah, eu preferia não saber isso. Prefere ficar estacionado, então? A lei divina é de progresso, é de evolução. É para que nós caminhemos adiante. E por isso, saber é o primeiro estágio. Onde nos falte forças, relembramos. Peçamos auxílio, assistência, através da prece e da oração, para sermos fortalecidos e levar adiante aquilo que já sabemos, que já sentimos dentro de nós, que é verdade. Que é a nossa única realidade, que é a nossa única possibilidade de caminhar adiante. Para não parecer que aqui nós temos apenas então somente um texto do primeiro século, em que João está falando para nós a respeito de um comportamento que havia em uma comunidade cristã, que se reflete até os dias atuais, que é o quê? A indiferença para com os outros, olhando apenas e tão somente para si mesmo. Jesus está chamando a atenção a respeito disso. Quem dera fosses frio ou quente, mas sois morno. Não sinto nenhum tipo de movimentação espiritual para a renovação, para a transformação. Jesus chama a atenção a respeito disso. Sois morno. Quem dera fosse frio ou quente. E aqui vemos o foco da avaliação de Kardec com os espíritos, que é preciso fazer o bem no limite das nossas forças. E aí vamos trazer para uma breve avaliação um texto que nós encontramos em uma outra obra básica, que é essa obra aqui. Menos conhecida, talvez, mas igualmente fundamental para o entendimento da doutrina espírita. A obra O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa obra é lançada por Allan Kardec em 1865, completou 150 anos, ano passado, né? Dia do seu lançamento na França. A segunda parte deste livro traz várias comunicações de espíritos desencarnados nos mais variados graus e estágios, desde os espíritos que desencarnam e se encontram no mundo espiritual em condição feliz, bem-aventurada, até outros em condição bem mais complicada. Aqui nós encontramos aqueles que são classificados como espíritos endurecidos. Endurecidos. Qualquer e toda conexão com a nossa teimosia não é mera coincidência. É a condição desses espíritos endurecidos. E aqui eu vou trazer assim um diálogo que se deu então entre Allan Kardec com o médium que recepcionava uma comunicação espiritual do espírito nessa condição. A mensagem é intitulada, ou traz aqui, né, Angeli, na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1862. E Kardec começa anunciando assim. Um espírito se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Angeli. Kardec pergunta a ele. Arrependei-vos de vossas faltas? Resposta. Não. Então por que vieste até nós? Para tentar. Não sois, pois, feliz? Pergunta Kardec. O espírito responde através do médium. Não. Sofreis? Não. O que vos falta? A paz. Ele reconhece que lhe falta paz. Mas diante do sofrimento, ele entende que não sofria. Kardec põe uma notinha explicativa. Certos espíritos não consideram como sofrimento senão aqueles que lhes lembrem as dores físicas. Tudo convindo que o seu estado moral é intolerável. Ele sofria intimamente,
interiormente, moralmente. Como não tinha sofrimento físico, ele entendia que não sofria. Mas reconhecia que lhe faltava e ele desejava paz. Como pode a paz nos faltar na vida espiritual? O Espírito responde: um lamento do passado. O lamento do passado é um remorso, portanto vos arrependestes? Não. É por medo do futuro. Que temeis? O desconhecido. Quereis dizer-me o que fizestes na vossa última existência? Isso me ajudará talvez a vos esclarecer. O Espírito responde: nada. A pergunta de Kardec foi: o que você fez na sua última existência? O Espírito responde: nada. Em qual posição social estáveis? Mediana. Diríamos hoje classe média, se é que existe ainda. Classe média. Fostes casada e mãe. Cumpriste com zelo os deveres dessa dupla posição? Não. Meu marido me entediava e os meus filhos também. Como se passou a vossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Divertimento na juventude e aborrecimento na madureza, na idade adulta. Quais eram as vossas ocupações? O Espírito responde: nenhuma. Quem, pois, cuidava da vossa casa? A doméstica. Não será, Kardec dá uma dica, não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? O Espírito responde através do médium: talvez tenhas razão. Não basta com isso convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? O Espírito responde: como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces, responde Kardec. E o Espírito responde: eu não sei orar. Vamos fazer em conjunto, então, vamos fazer junto, aprendereis. Quereis isto? Não. Por quê? Pergunta Kardec, ele responde: a fadiga. Assim como entre os encarnados, não vamos nos iludir. Humberto de Campos tem uma frase pela psicografia de Chico Xavier que diz assim: o túmulo não converte a carne que ele engole em manto de santificação. Querendo dizer o seguinte: falecer, desencarnar, deixar este corpo físico, não nos fará melhores ao chegar ao mundo espiritual. Levamos para lá o bem que fizemos no limite das nossas forças. Relembrando, somos responsáveis por todo o mal que resulte do bem que poderíamos ter feito no limite das nossas forças e não fazemos. Lembremos com o Mestre. Sejamos frios no aspecto de consolo, refrigério, amparo àqueles que sofrem, àqueles que precisam de uma boa palavra, e para isso não precisamos do recurso material. E do outro lado, sejamos quentes, amparando também, trazendo para junto de nós, para perto do nosso coração, sabendo que o sofrimento do outro não é diferente do meu. A mensagem do Cristo com o Evangelho permanece a fazer o mesmo convite: amai-vos uns aos outros, disse Jesus, como eu vos amei. Muita paz, muita luz a todos. Vamos orar. Partindo para a segunda parte dos nossos trabalhos, para o atendimento pelos passes, mantendo a harmonia desse ambiente através dos nossos pensamentos. Vamos sintonizando cada vez mais com os nossos protetores, que conhecem as nossas aflições, sabem as nossas dores, sabe o que cada um de nós veio até aqui buscar.
que deixemos também o nosso pleito de gratidão, de boa vontade, o desejo real e sincero de renovação. Se for este o nosso pedido, o nosso desejo, tenhamos a certeza, seremos atendidos. Recebendo desde já, ao adentrar a câmara de passe, os fluidos benéficos que serão derramados para o fortalecimento do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que Jesus, o nosso Mestre e nosso irmão amado, que Deus, Senhor e Criador de todas as coisas, nos abençoe e ilumine hoje e sempre. Que assim seja, pela graça de Deus. Só concluindo, gente, antes do trabalho dos passes, como a mensagem inicial, antes da palestra, falou a respeito do silêncio, mais do que se manter sem pronunciar, sem verbalizar palavras, o silêncio tem o significado de nos voltarmos realmente em oração, em prece, para que este momento que continua após a palestra, em que a espiritualidade está agindo, está atuando nesse ambiente e dará sequência nisso na câmara de passe, nós também possamos propiciar a manutenção deste ambiente de equilíbrio, de paz, de tranquilidade que todos nós viemos buscar. Obrigado. Muita paz.